Senhor sejam derramadas sobre as nossas vidas na manhã de mais um domingo, mais uma semana, depois de termos experimentado todo o cuidado do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 18, e nós leremos a uma só voz os versos 1, 2 e 3, palavra do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Com quais adjetivos você se referiria ao Senhor depois de uma semana sob os cuidados dele? De que maneira você se voltaria para ele, se esconderia sob os seus cuidados depois de tantas coisas que ele nos beneficiou durante esses últimos dias? Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a falar isso que nós lemos juntos para ele em oração. Agradecer ao Senhor por todo o cuidado nesta última semana, ao mesmo tempo em que pedimos que ele nos dê uma semana também sob os seus auspícios, e pedimos também que ele nos dê um momento de culto, aceitando o nosso louvor e a nossa adoração. Ó Deus, nós agradecemos a Ti, porque Tu és a nossa rocha, fortaleza, escudo, cidadela. Tu és o nosso baluarte. Tu és aquele, ó Deus amado, em quem nós confiamos e diante de quem nós aquietamos os nossos corações ante a tantas questões, tantas lutas, tantas dificuldades, tantos compromissos. E nós reconhecemos isso, ó Deus, porque a Tua palavra diz que o Senhor é isso tudo, mas nós reconhecemos porque também tudo isso nós temos experimentado das Tuas mãos. Bendizemos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor não tem sonegado bem algum aos Teus filhos. E nesta hora pedimos que a mão poderosa do Senhor continue estendida sobre nós em mais uma semana, guardando nas nossas escolhas, guardando nas decisões, guardando na nossa rotina, livrando-nos do pecado, livrando-nos do mal deste mundo, do homem perverso, da língua leviana, em nome de Jesus. Ainda de pé, meus irmãos, abram por favor suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 4. Nós leremos do verso 15 até o 23. Vou pedir que o nosso irmão presbítero Joaquim faça uma oração agora, para que Deus ilumine a nossa compreensão das Escrituras. Vamos entender um pouco do que estava acontecendo nos dias de Neemias. 586 a.C., os babilônios haviam sitiado Jerusalém e levado cativos parte dos judeus para a Babilônia. E ali nós sabemos que aquele cativeiro dura 70 anos, 73 anos. E ao cabo desses 70 anos de exílio, cumpre-se a promessa de Deus de que depois de haver disciplinado o seu povo, ele traria o povo de volta. E esse regresso de parte do povo acontece em 3 levas. Os livros de Esdras e de Neemias vão relatar bem esse período chamado da reconstrução nacional. Esdras não voltou com o povo. Esdras tinha um cargo público muito importante. Ele era auxiliar do rei. Ele fazia parte do Estado Maior, do staff, dos mais íntimos e mais próximos do rei. Só que um determinado dia, alguns parentes de Esdras que haviam ido ajudar, visitar o seu povo, retornam à Babilônia e dão uma notícia para Esdras: olha, os muros continuam destruídos, a cidade não foi reedificada, e por todo canto o nosso povo é motivo de zombaria e de piada. E a Bíblia diz que aquilo entristeceu profundamente o coração de Esdras,
e essa tristeza abateu o seu rosto, a ponto do rei Artaxerxes perceber isso e questionar: por que você está assim, Esdras? E Esdras conta: o meu povo está humilhado, os muros não foram reedificados. E ele ousa solicitar ao rei que dê carta de autorização para que ele retorne a Judá e reconstrua. E aí ele tem uma licença no seu serviço, e ele vai com carta, com provisão de madeira, e começa então um processo de reconstrução. Os anos haviam passado, aquelas levas de judeus já estavam ali, mas não tinham ainda reedificado os muros. A reconstrução nacional começa do templo para os muros. É curioso, e alguns domingos nós tivemos uma aula aqui sobre esse tema, e eu lembro que o Adilson falou assim: olha, se fôssemos nós hoje, quem sabe, no processo de reconstrução, nós teríamos uma outra estratégia. Começaríamos pelos muros, não é isso? Para dar segurança ao povo, e depois reconstruiríamos o templo. Mas a estratégia de Deus foi contrária. Ele começa reconstruindo o templo e a cidade continua desguarnecida. Na nossa visão, defesa, visão militar, preocupação inicial é guarnecer o povo, fazer as muralhas. Depois, dentro dos muros, a gente faz o resto. A estratégia de Deus foi contrária. Os muros são derrubados, mas eu reconstruo pelo templo. E a gente entende porque o templo era símbolo da própria presença de Deus. Não haveria nenhuma reconstrução nacional, nenhum avivamento, se não começasse pela fé. Mas agora chegou a vez de Esdras de reconstruir os muros. E aí Esdras começa a reconstruir, anima aquele povo. E o trecho que nós lemos vai falar da história de dois inimigos samaritanos, Sanbalat e Tobias, que quando ouvem da tentativa de reconstrução, eles começam com ações psicológicas primeiro, começam a disseminar no meio do povo a zombaria, palavras para desanimar toda aquela tropa que estava construindo e se defendendo ao mesmo tempo. Essa primeira ação não funciona. Então Sanbalat e Tobias reúnem um exército samaritano e de outros povos da região e mandam a notícia: nós vamos atacá-los. E aí é quando acontece o que nós acabamos de ler. Esdras anima o povo a perseverar na obra, e a Bíblia diz que ao mesmo tempo em que eles reconstruíam, eles estavam atentos com a defesa do povo. Em uma mão eles traziam a pá, a colher de pedreiro, na outra mão eles traziam a espada. Eles trabalhavam e eles vigiavam. E a história diz que assim foi, e aqueles muros que estavam há décadas destruídos, foram reconstruídos em 52 dias. Eles não cessaram, 52 dias, trabalhando e vigiando, com uma mão na colher do pedreiro e a outra mão na espada. Essa história fica para nós porque é a história do povo a quem Deus escolhe para ser a incubadora do Messias, do qual nós somos alvo. Mas ela fica para nós com uma riqueza e uma lição também espiritual, que faz analogia à nossa própria história. O homem, quando está longe de Deus, é como Jerusalém com as suas muralhas destruídas. O homem sem Deus é como uma cidade vulnerável ao ataque do inimigo. Jerusalém com as muralhas destruídas era uma cidade vulnerável aos seus adversários. Assim é todo homem que está longe de Deus. As suas muralhas estão destruídas. Mas quando esse homem tem o seu encontro pessoal com Jesus Cristo, uma obra de avivamento começa naquela vida.
Uma reconstrução começa. E assim como foi a estratégia do Senhor para reconstruir Jerusalém, é a estratégia para a reconstrução da nossa vida. Ele não começa pelos muros, ele começa pelo cerne, pelo âmago da nossa vida. Ele começa pela nossa fé, por aquilo que há de mais íntimo, assim como foi lá, naquilo que nós chamamos de novo nascimento, regeneração, a criação de um ser novo em Cristo Jesus. Mas a partir daí, inicia-se um processo, que nós chamamos de santificação, que é o processo de reconstrução das nossas muralhas espirituais. Nós precisamos estar atentos, porque se na reconstrução do cerne, do templo, da fé, Deus é autor único, na reconstrução dos muros, nós somos cooperadores do Senhor. No processo de santificação, o homem é cooperador. E esse texto fala-nos muito dessa luta diária que todo crente vai viver e precisa estar consciente, porque nós não podemos desprezar os ardis de Satanás. A Bíblia diz que ele é como um leão que ruge, está ao nosso derredor. É certo que a mensagem cristã é Cristo, obviamente. Nós não somos daqueles que dão púlpito para Satanás falar. Nós não fazemos entrevista aos demônios, como a gente vê em alguns lugares aí. Qual o seu nome? Diga aí. De onde você vem? Né? Diz a loja, diz a loja, diz a loja. C&A, C&A. Americanas, diz a loja, diz a loja. Nós não fazemos isso. No entanto, nós não podemos desprezar os ardis de Satanás. Não podemos ir para o outro lado. Nós não falamos absolutamente nada. Nós precisamos ter os olhos abertos. Satanás não para. O inimigo das nossas almas está trabalhando nesse exato momento contra nós. Ele está ao nosso derredor. Ele quer frustrar esse plano de reconstrução das muralhas da nossa fé, das nossas muralhas espirituais. E esse texto vai nos ensinar muito acerca dessa reconstrução e de como nós precisamos nos portar neste processo. Não desprezemos essa realidade, meus irmãos. Por trás do mal que nós conseguimos até identificar e pontuar, não, o mal está na política, o mal está nessa ou naquela ideologia, o mal está na violência deste mundo, o mal está naquela pessoa que se levanta para trazer discórdia, dissensão. Ainda que identifiquemos isso, nós não podemos esquecer que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Nós precisamos falar mais sobre esse tema, nós precisamos entender mais sobre esse tema e nós precisamos vigiar mais sobre esse tema, porque se tem uma coisa que Satanás quer muito, é que nós ignoremos a sua realidade. Quando nós não conhecemos ou ignoramos a realidade de um nosso inimigo, nós damos vantagem para esses inimigos contra nós. Não estou vendo, ignoro a realidade dele. É isso que ele quer, está camuflado. E quanto mais ele camuflado, mais liberdade ele tem para se aproximar de nós. E eu queria deixar aqui algumas verdades tiradas desse texto sobre essa batalha espiritual. Outro tema que nós não gostamos. O presbiteriano tem medo dessas expressões. Mas é verdade, nós estamos numa batalha espiritual. Paulo diz, a nossa luta, batalha, nossa guerra espiritual não é contra homens. Nossa luta não é contra movimento LGBT, nossa luta não é contra ideologias de esquerda, nossa luta é contra Satanás, que vai se aproveitar de todas essas coisas para frustrar os planos. Então a gente tem que estar atento, porque a gente pode estar gastando a nossa energia lutando contra moinhos de vento. Nós precisamos saber quem de fato é nosso inimigo e atentar contra os inimigos e entender que se a luta é espiritual, as armas são espirituais. E a primeira verdade que eu quero deixar aqui em relação a essa reconstrução
é que você e eu precisamos reconstruir os nossos muros espirituais com bons recursos e com muita disciplina. Os muros, como eu disse, são sinônimo de defesa. Os nossos muros nos protegem das investidas de Satanás, assim como os muros de Jerusalém protegiam a sede daquele reino, que era o templo e o palácio real que estavam dentro. Os muros espirituais vão proteger a nossa sede, que é a nossa mente, onde está guardada a nossa fé. Nós precisamos estar atentos a todos esses ataques. Satanás vai agir por meio de ideologia, Satanás vai agir por meio de sofisma, Satanás vai agir por meio de tentações que estão dentro de você e de mim. E para então nos fortalecermos contra essas suas ações, nós precisamos usar bom material e disciplina. Foi isso que aconteceu com Neemias. Ele levou madeira, utilizou pedra e pôs um povo disciplinado que durante 52 dias não cessou de trabalhar. Os nossos materiais são a oração, a leitura bíblica, o jejum, disciplinas espirituais que todo crente precisa exercitar, recursos que nenhum crente pode abrir mão. Sim, nós precisamos fazer jejum, sim, está na Bíblia, não é coisa de pentecostal não. Precisamos jejuar, sim, nós precisamos orar, e orar muito. Não é como nós aqui, que se um irmão orar um pouco mais longo, a gente já dá dor nas costas, fica incomodado. Não, quem ora pouco é fraco, quem ora pouco conhece pouco de Deus, quem ora pouco tem uma vida extremamente burocrática com Deus. Vida de oração lá em casa, na sua casa, fechando a porta, orando. Vida de oração com a sua família, fazendo o seu culto doméstico, orando, ensinando seus filhos a orarem. Mas vida de oração aqui, orando mesmo, orando com gosto, orando com vontade, confiando, fazendo como aquela mulher. Julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Eu não entendo como Deus age na oração, não. Eu não entendo. Mas uma coisa é certa, Deus age. Deus faz milagres. Faz sim. Onde que está escrito que cessou? Não está. A Bíblia diz que todas essas coisas hão de se manifestar até que vier o que é perfeito. Quando vier o que é perfeito, todos esses dons, dons de cura, dons de milagre, dons de fé, quando vier o que é perfeito, eles cessarão, só vai ficar o dom do amor, porque na glória ninguém mais vai precisar desses dons. Mas nós cremos no mesmo Deus que atuou no passado, atua hoje sim. Pelo menos eu creio como a Bíblia me ensina. Então nós precisamos nos fortalecer. Vida de oração, entrega. Se Deus vai fazer ou não, não é a minha parte. A minha parte é pedir, é orar. Mas uma coisa é certa: quanto mais oramos, quanto mais compreendemos a palavra de Deus, jejuamos, nos exercitamos nessas disciplinas espirituais, mais fortalecidos contra o ataque do inimigo nós estamos. Se você sabe de outra maneira, eu quero pedir que no final do culto você me diga qual é a outra maneira de se fortalecer. É essa. Não tem outra. Então reconstrua utilizando os bons recursos que Deus te dá. Lute segundo a estratégia de Deus. Quando Neemias foi afrontado, quando a notícia chega de que o exército de Sanbalat e Tobias iria se aproximar de Jerusalém para frustrar os planos dele, Neemias não xingou Sanbalat e Tobias. Neemias não se levantou com a fúria igual à fúria do inimigo contra eles. Veja qual foi a estratégia de Neemias. Neemias simplesmente ora e bota o povo para jejuar. Ele vai dizer assim: Senhor, essa afronta não é contra nós não, é contra o Senhor. Se é contra o Senhor que o inimigo luta, então dá-nos a estratégia do Senhor. Nessa luta espiritual que você e eu vivemos,
Nós não guerreamos com as nossas armas, nós precisamos guerrear com armas espirituais. Nessa luta que nós vivemos e temos visto cada vez mais próximo de nós, nessa sociedade que nós vivemos, as nossas armas e a nossa estratégia tem que vir de Deus. Então a gente apresenta essa causa a Deus. É buscar qual é a estratégia, buscar entender que nós não militamos sozinhos, mas militamos com o Senhor dos exércitos, o guarda de Israel que não dorme nem cochila. Então é a Ele quem nós temos que recorrer, e é dele que tem que vir a direção. Como eu vou enfrentar a situação difícil que eu estou lidando lá no meu trabalho, Senhor? Como é que eu vou enfrentar essa situação difícil que eu estou vivendo na igreja? Como é que eu vou enfrentar essa situação difícil que eu estou vivendo na minha família? Deus vai falar pela sua palavra, ou Deus levanta alguém que vai falar com você, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento. Ele vai fazer isso, Ele faz, mas você tem que pedir a Deus qual é a estratégia. A terceira verdade é que você e eu precisamos pôr a nossa alma nessa guerra. Você vai ver que Neemias diz que o povo tinha ânimo para trabalhar. Ânimo, ânima, alma, é isso. O coração do povo estava naquela guerra. Neemias contagiou. O povo estava de moral elevada, animado, colocou o coração ali. Ânimo é isso. Então a nossa vida cristã, a nossa vida de crentes, tem que ser uma vida colocada. O nosso coração precisa estar naquilo que nós declaramos crer. Quando o seu coração não está integralmente posto ali, você é o que Tiago diz: homem de ânimo dobre, alma dividida, que pede, mas não crê naquilo que pede, que diz que crê, mas a sua prática não é aquela. Então, coloque a sua alma, o seu coração nessa causa. Coloque seu coração na causa do Senhor. Apresente a Ele. Viva integralmente a sua fé cristã. Entenda que esta luta, Satanás está ali tentando nos frustrar. E eu estou nessa guerra mergulhado de cabeça. A quarta verdade é que você e eu também precisamos cooperar com o Senhor nesta obra de santificação. Neemias põe o povo para orar. Ele não orava só. Ele disse: vamos orar e vamos jejuar. Num outro momento, quando o povo estava construindo, eles construíam com a mão e eles vigiavam com a outra, tinham uma espada na outra mão. A Bíblia diz que de Deus nós somos cooperadores. Nós precisamos vigiar e orar. O processo de santificação é diário. Você e eu precisamos acordar todos os dias dizendo assim: Senhor, eu sei quais são os meus pontos fracos. Que o Espírito Santo do Senhor nos dê senso de pecado, temor de Deus. Nós precisamos ter temor de Deus. Um crente não pode achar que, não, isso é uma opção que eu faço. Não. Se você é crente em Cristo Jesus, você tem que saber o que é temor de Deus. Você tem que temer ao Senhor. E temer a Deus é aquele senso de profundo respeito. Você o ama de tal forma que você teme contrariá-lo. Você teme ter uma vida fora dos padrões que ele estabeleceu. Isso se torna parte do mecanismo ou do processo de santificação. A quinta verdade é que nós precisamos guerrear nesta guerra como um exército, não como um solitário. Neemias diz que onde os muros estavam mais frágeis, as famílias se reuniam e em bloco fechavam aquele muro. Ao lado de Neemias tinha um corneteiro. Quando eles percebiam a movimentação do inimigo, o corneteiro dava toque e as famílias se reuniam naquela brecha.
naquele muro que ainda não estava todo construído. A ideia de guerra aqui é de um exército que está lutando de forma coesa, sob um só comando, em bloco, para a sua defesa. Na nossa guerra espiritual, você e eu não vamos vencer sozinhos. Não caia na ideia de que, não, eu sou crente em Cristo Jesus, eu posso professar e viver a minha fé sozinho. Não, a nossa fé, ela tem a sua dimensão privada, individual, mas a outra face da mesma moeda é a dimensão coletiva. Nós precisamos do corpo de Cristo para vencer essa guerra, porque a ideia, o conceito de rebanho é esse: ovelha fora do rebanho é petisco para lobo, mas ovelha quando está dentro do rebanho está protegida. Então você precisa de um parceiro de oração, você precisa se deixar pastorear, se deixar admoestar, você precisa participar das atividades da igreja, porque isso vai fortalecendo. Você precisa ter alguém em quem você vai confiar, vai abrir o seu coração, vai chorar com você, vai orar por você, alguém a quem você vai confessar os seus pecados para pedir que ele te sustente nessa caminhada. Esse negócio de vir para a igreja, bati meu ponto no domingo e pronto, e agora cumpro minha cota só agora no outro domingo, não é isso. Vida de igreja é vida comunitária. E por fim, meus irmãos, nós aprendemos que nessa guerra nós cuidamos do nosso caráter e deixamos que Deus cuidará da nossa reputação. Cuide do seu caráter e Deus cuidará da sua reputação. Foi isso que aconteceu. O inimigo tentava desestabilizar aquela tropa, aqueles homens, mulheres e famílias, com ações psicológicas, disseminando entre eles ideias para baixar o moral deles, para dividir o povo. Era isso que eles faziam. Mas Neemias pôs o povo diante de Deus, em oração, com o coração posto naquela guerra. Neemias cuidou do que era interior do povo, do caráter do povo. Perseveremos em santidade, perseveremos unidos com o Senhor. E se alguém perguntasse, mas Neemias, o que é que os povos estão falando de nós? Lá fora eles estão comentando que nós vamos perder, que vamos ser frustrados, que eles vão atacar contra nós. Neemias responderia assim: cuide do teu caráter e deixe que Deus vai cuidar da tua reputação. E a gente sabe que o final da história foi esse. Deus frustrou os planos de Sanbalat e Tobias. Em 52 dias os muros foram edificados e os inimigos é que foram envergonhados. Mas Neemias dizia: vamos cuidar do nosso coração, vamos perseverar. É isso que nós precisamos fazer. Nessa guerra, vão falar mal de nós. Nesta guerra, vão pregar contra o que nós cremos. Nesta guerra, vão inverter os valores que nós acreditamos. Nesta guerra, você pode ser acusado, você pode ser alvo de chacota, você pode ser alvo de piada. Mas Jesus Cristo disse: bem-aventurados aqueles que por minha causa forem perseguidos. Se alegrem por isso, porque da mesma maneira fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Cuide do teu caráter, meu irmão. Cuide do teu caráter com Deus, intimidade com o Senhor, e deixe que a tua reputação, aquilo que falam de vocês, Deus cuidará. A igreja precisa cuidar do caráter dela, e aquilo que o mundo vai falar da igreja não é nossa preocupação, é a preocupação do Senhor, que a igreja é a noiva do Senhor. Meus irmãos, havia muita mais coisa para falar, mas Raquel já está apontando o relógio ali. Vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso. Não ignoremos. Nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra espiritual.
não ignoremos, não pensemos que vamos viver a nossa fé no nível rasteiro da mera racionalidade. Aquele crente que tudo quer racionalizar, que quase não admite as questões sobrenaturais da fé. As questões sobrenaturais da fé são reais. Aquele crente que quase não admite a realidade de Satanás e seus demônios. Vocês devem saber que há crentes que não acreditam em possessão, que há crentes que não acreditam que Satanás age, que há crentes que não acreditam em milagres, que há crentes que não acreditam no poder de Deus intervir de forma imediata. Eu não sou deles, e eu espero que você também não seja, porque a nossa guerra é nesse nível. E se tem uma coisa que Satanás quer, é que nós, de fato, acreditemos que ele não trabalha, que nós acreditemos que ele não age, que nós não acreditemos na ação extraordinária de Deus, que nós vamos vivendo a nossa vida num nível meramente da racionalidade, da superficialidade. É isso que ele quer. Se tem uma coisa que o nosso inimigo quer, é que nós ignoremos que ele está trabalhando e não para. Mas eu digo uma coisa para nós encerrarmos: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O guarda de Israel não dorme nem cochila. E esse mesmo que é o nosso inimigo, a Bíblia diz que já está sob correntes, preso sob as autoridades de Deus. Então, vamos guerrear e vamos entender a realidade dessa guerra e vamos cooperar com Deus na reconstrução desses muros espirituais sobre as nossas vidas, sobre as vidas dos nossos filhos, que viverão dias mais difíceis do que nós. Vamos orar? Agradecemos ao Senhor, ó Deus, por aquilo que nós ouvimos da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a pôr em prática, a viver de verdade, a não desprezarmos os ardis de Satanás, mas nos revestirmos do alto, entendendo que do Senhor é a guerra. E nós estamos contigo, Pai. Santifica-nos e guarda-nos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora...